Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Dr. Wesley Lima, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje a gente voltou com as lives. A gente tinha feito no ano passado, né? Começou o ano a todo vapor, então nós estruturamos e hoje a gente vai falar com vocês sobre um assunto muito, mas muito corriqueiro que nós temos aqui na clínica, né? Que é falar sobre infertilidade e endometriose. Então são duas queixas que as mulheres vêm no nosso consultório, né? Não só as mulheres em relação à infertilidade, mas também as questões dos homens, né? Que é o casal. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto, como que a gente consegue ajudar e ter uma visão diferente em relação não só a questão da osteopatia, mas sim na visão biológica, das 5 leis biológicas da nova medicina germânica. E para estar falando comigo hoje, eu convidei, né, nada mais nada menos do que o Dr. Alan Borges, que ele é referência na nova medicina germânica aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto que incomoda muitas pessoas, muitas mulheres, que é a relação da infertilidade e da endometriose. Então vamos lá chamar o Dr. Alan para a gente poder bater um papo. Só aguardar ele entrar aí na sala para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. Com certeza tem muita gente aí querendo saber mais a respeito, não só os pacientes, mas também os profissionais que trabalham com a nova medicina, né? E a osteopatia. Boa noite, Alan, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Wesley. Tudo bem? E você? Como está aí? Tudo ótimo. Que bom, Cada cara. dia que passa é um dia novo, né? Essa questão dessa pandemia, questão do nosso governo. Cada dia é um dia diferente, mas tudo ótimo aqui em São Paulo. E aí, como é que tá aí na sua cidade? Tá tudo tranquilo por Aqui, enquanto? aqui também é a mesma coisa. Lockdown esses dias agora, né? Enfim, Levando um é dia de isso. cada vez, né? Cada dia é uma novidade, né? Mas estamos bem, graças a Deus, está tudo bem. E aí aproveitando, né, esse lockdown, ao invés da gente ficar triste, se lamentando, a gente vai ajudar as outras pessoas que estão passando por algumas dificuldades, que é muito corriqueiro, né? Que são dois assuntos que com certeza não só eu como você deve pegar de monte, principalmente as mulheres, né, em relação à infertilidade e à endometriose. Aí também é muito corriqueiro para você, Alan, esses dois assuntos? Sim, infelizmente, né, tem sido cada vez mais frequente, né? Por que que eu digo infelizmente? Porque é uma coisa que seria tão natural, né? A gente que estuda essa parte biológica, né? A gente imaginar que dois animais se encontram, né? Um macho e uma fêmea e procriam com tanta naturalidade, né? Então, a gente tem que olhar, assim como falando desse momento de pandemia, né? A gente tem que olhar tudo de uma outra perspectiva, né? Enquanto nós ainda continuarmos olhando focado na doença ou focado na esperança de um salvador, né, nós não vamos conseguir sair desse processo, né? E também quando nós falamos de infertilidade, né, ou a dificuldade de engravidar, ou até mesmo, né, situações onde o processo se torna tão intenso que ocorre a impossibilidade mesmo, né? Nós temos que olhar de uma outra ótica, nós temos que ampliar, né, um pouco mais essa nossa visão centrada no indivíduo, centrada no casal, né, para a gente poder compreender o que pode realmente estar por trás disso e gerando uma dificuldade para aquilo que seria tão natural e que normalmente é muito natural para os animais que estão na natureza, né? Os animais, eu digo, os animais não domesticados, né? Esses que vivem mais livres, né? Enfim, hoje para a cadela, né, domesticada é tão difícil quanto muitas vezes para uma mulher que está tentando engravidar e não consegue. Então, é um tema que eu trabalho bastante, a gente tem conseguido bons resultados, né, quando nós acabamos olhando um pouco mais esse aspecto biológico e também funcional do
corpo aí para a gente poder, né, trabalhar e oferecer todas as ferramentas que nós temos para tentar auxiliar aí o casal que está tentando engravidar, né? Não, bacana. E lembrando, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho aqui da nossa rotina, tá? Com muito breve, né, em relação às questões mecânicas, às questões funcionais que a gente trabalha na osteopatia. Mas o foco de hoje é a gente dar uma nova perspectiva em relação ao que já vem vindo, o que já vem sendo apresentado, com as 5 leis biológicas que o Alan ele é referência aí no Brasil com a gente, para ele poder dar uma perspectiva diferente do mesmo assunto que já vem atrapalhando muita gente. Então, para a gente começar, então, Alan, vamos falar um pouquinho sobre infertilidade. A gente pode começar com esse tema? Vamos lá. Vamos que aí ele vai dando o caminho para a gente poder ir falando de todas as outras possibilidades, né? Uma coisa que eu acho muito importante, Wesley, assim, né, apesar da gente ver na grande maioria das vezes a mulher procurando ajuda, né, infertilidade é um problema do casal. Eu acho que isso é igual tratar criança, né? Criança, você precisaria dos pais, né? Mas normalmente vão lá e deixam somente a criança e falam, se vira, né? Então, as mulheres acabaram carregando um pouco esse peso em relação a muitas vezes a dificuldade de engravidar. Mas eu sempre digo que esse é um problema do casal, né? Na grande maioria das vezes, o que eu mais observo, né, que quando chega, vamos imaginar assim, um casal, o homem está com azoospermia, né, não tem espermatozoide, ou a mulher já não tem mais folículo, tem uma trompa obstruída, enfim, existe um problema estrutural, né, em que nesse caso, né, eu digo assim, a medicina de intervenção não puder fazer nada, automaticamente esse processo não seria possível de maneira natural, tá? Então, se todo mundo, né, nos procurasse com algum quadro assim, nós entenderíamos o motivo que não está permitindo com que o casal, né, tenha esse tão sonhado filho, enfim. Mas a maioria das pessoas que nos procuram, elas fazem exames, né, faz exame de sangue, exame de imagem, e o médico muitas vezes diz, olha, está normal, né? Não tem um motivo real do porquê que você não está engravidando, né? E eu dou um grande exemplo, eu falo isso para os meus pacientes, falo isso nos cursos para os alunos, né? Que é interessante e às vezes eu falo assim, se você pegar um monte de ovos e farinha, não significa que dali vai sair um bolo, né? E não é porque você tem ovo e tem farinha que vai acontecer isso daí. É tão interessante também que às vezes você pega a mesma receita, aquela que a avó fazia, ela te passa tudo certinho. O pão dela crescia, ficava maravilhoso, você vai, coloca tudo, o seu pão não cresce, não vai. Enfim, ou seja, você tem todos os ingredientes, tudo é favorável. Porém, por que na mão de um acontece, na mão do outro não vai, enfim, né? Então a gente precisa entender que existe muito mais coisas, né? Não basta eu ter espermatozoide e óvulo e automaticamente dizer que vai ter um filho. Senão, a fertilização era 100% eficaz, né? Porque o médico vai lá, ele pega o óvulo, pega o espermatozoide, introduz. E a gente sabe, né, também que, infelizmente, muitos casos acabam não dando certo, né? Por que isso acontece? Porque existe uma série de coisas que podem estar envolvidas nesse processo. Então, assim como, né, muitos dizem, não cresceu o seu pão porque foi o olho do outro, você não estava bem naquele dia, não tem essas coisas, né? E automaticamente, se a gente está falando, né, de um pão, que é juntar farinha, ovo, leite, sei lá, né? Imagina quando a gente fala de um filho. Então, muito se tem desses aspectos um pouco mais sutis, vibracionais, a sensação, o momento, tudo que envolve. E a minoria das pessoas dão importância para isso, que é justamente o que a gente mais dá importância. Além disso, os aspectos funcionais do corpo. A gente vai falar um pouquinho, lógico, não é o nosso maior objetivo, mas tudo precisa funcionar bem. O corpo ele é único, né? Então nós precisamos ter boas comunicações entre as estruturas que constituem o corpo, nós precisamos ter um meio ambiente favorável. E quando eu digo esse meio ambiente, são todos os aspectos, é o que você come,
é a sua capacidade de descanso, a sua capacidade de atividade, a relação que você tem com o seu parceiro, com outras pessoas, a família, enfim, a sua atividade física, né, seu nível de estresse. Então, tudo isso daí é o seu fator ambiental. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E na minha visão, o que eu mais vejo é que justamente o mundo está virado do avesso, né? O mundo está uma loucura, basta a gente ver tudo que está acontecendo nesse momento, a mensagem que nós estamos tendo, que nós temos que olhar as coisas de uma outra perspectiva, um outro olhar, e muitos ainda não conseguiram entender, e isso estão focados na doença, focados na vacina que vai salvar, sem entender que nós temos um organismo que precisa ser cuidado, nós temos que olhar para a nossa vida, nós temos que olhar para as nossas escolhas, olhar para os nossos hábitos, para os nossos comportamentos. E na minha concepção, tudo que está acontecendo, né, a maior parte das coisas que estão acontecendo, é porque nós, humanos, estamos cada dia mais distantes do nosso comportamento natural, né? Então, se eu pegar uma planta que foi feita para viver na sombra, e eu levar ela para o sol, provavelmente essa planta não vai suportar, ela não vai, né, ela vai secar. Em contrapartida, uma que gosta do sol, se eu levar ela para a sombra, automaticamente ela também não vai gostar. Se eu preciso aguar uma planta todo dia, e eu escolher que eu não tenho tempo, porque minha vida é muito corrida, e eu vou aguar ela só de sábado, automaticamente ela também não vai suportar. Então, a natureza, de maneira geral, ela precisa seguir o seu papel, ela precisa se organizar para manter a sobrevivência, né? E eu digo assim, nós humanizamos demais as coisas, né? Se nós fôssemos observar lá atrás, na época da minha avó, da sua avó, nossa bisavó, você não via falar disso daí, né? Toda mulher, todo casal tinha chance de ser pai e ser mãe, era raro isso daí. Porém, e de muitos filhos ainda, né? Não é de um, né? De dois, é de 10, perfeito, 12, 15. Tinha o tanto que queria na época, né? O tanto que podia, enfim, né? Então, se a gente fosse olhar, por isso que muitas vezes uma avó, olhando um casal tentando engravidar e não conseguindo, ela não consegue entender, né? Na cabeça dela, fala, mas como, né? Quantas pessoas, mas como que não consegue, né? Às vezes vai a avó lá, ou quem tem bisavó, fala, mas como que não consegue? Isso daí é normal, enfim. Por quê? Porque para a cabeça delas, se a gente fosse olhar como olhar um comportamento animal, isso não seria possível, não seria uma coisa tão habitual, né? Mas a constituição familiar, o ritmo que as pessoas viviam, os hábitos, esse chamado meio ambiente, né, que nós damos tanta importância, ele era completamente diferente do meio ambiente de hoje, né? Então, essas nossas escolhas, o comportamento, eu gosto sempre de deixar claro que o que nós vamos falar aqui não é machismo, não é feminismo, não tem nada de bandeira em relação a isso daí, tá? Porque às vezes as pessoas entendem mal, falam, é um bando de machista que não quer que a mulher trabalhe, e não é absolutamente nada disso. A leoa também caça, né? O que eu gosto de dizer é que a vida, ela é um equilíbrio. O maior desafio da nossa vida é você encontrar o equilíbrio nos diferentes aspectos, né? Porque às vezes você olha uma pessoa, e a gente está vendo muito isso também agora no cenário do Covid, as pessoas falaram assim, morreu, era jovem, praticava atividade física, tinha bons hábitos, era saudável. Eu digo, não sei se era saudável, porque uma pessoa que faz atividade física, come bem, mas toma um antidepressivo, ou toma um remédio para dormir, para mim ela não é saudável. Aos olhos dos outros, ela é saudável, porque está forte, está magrinho, está isso, está aquilo, né? Então, nós temos que entender isso daí. Você chegar em casa e às vezes não ter uma harmonia no seu ambiente familiar, você não conversa com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu pai, com a sua mãe, mas você está correndo na esteira, você teoricamente estaria super saudável. Você tem um ambiente de estresse no trabalho, enfim, né? Então, o grande desafio seria essa harmonia. Então, se a leoa ficar só caçando, ela não vai ter saúde, ela vai ficar estéril, ela não vai conseguir engravidar. Então, ela caça, ela mata, ela traz para o ninho, eles comem, ela compartilha com o macho, com o grupo, enfim, isso é normal. Se o leão ficar só lutando, ele também vai ser estéril. Então, nós precisamos observar o quê? Que a primeira condição que impede um casal de ter um filho
é o hiperestresse, tá? Então, essa é a primeira coisa. Não importa se é o homem, não importa se é a mulher, tá? O estresse é a primeira causa. Por que o estresse? Quando você fala, Alan, mas por que o estresse? O estresse, ele potencializa ou ele estimula uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. O que é esse sistema nervoso autônomo simpático? É o sistema de alerta. É o que prepara o nosso corpo para um mecanismo de sobrevivência. Ou seja, ele ativa o sistema de luta ou fuga. Ele prepara o animal para lutar ou para fugir. E aí a grande pergunta é, que animal que vai procriar em hiperestresse? Fala para mim, Wesley, como que isso seria possível? Né? É a coisa mais, não vou falar que é impossível, mas seria tipo aquele que eu falo, 99,9% não ia ter essa possibilidade, né? Porque não é até que quando a gente briga, as pessoas falam assim, ó, eu não vou conversar com você agora, eu vou acalmar, e aí depois eu vou entrar no meu estado natural e a gente bate aquele papo tranquilo. Por quê? Porque quando você está no hiperestresse, as coisas mudam. Você, vamos dizer assim, né? Você sai de si. Sim. E como que você vai querer montar uma família, sendo que você não está conectado com você mesmo? Sim. Não, e imagine que o organismo preparou você para lutar ou para fugir, não preparou você para procriar, não falou assim, não, vamos lá agora e vamos fecundar. Isso acontece por quê? Porque nós alteramos o principal mecanismo que é imediatamente ativado na situação de hiperestresse é o eixo neuroendócrino, ou seja, ele muda toda a constituição hormonal do nosso corpo. E aí você começa a ter alterações importantes em ciclos de hormônios, entre eles a relação, por exemplo, entre o cortisol e o estrógeno. O cortisol é o hormônio do hiperestresse, o estrógeno é necessário para a fecundação. E todas as vezes que eu estou em hiperestresse, eu tenho um aumento da liberação do cortisol. E isso é interessante porque você vai observar, isso a gente vê nitidamente, cortisol alto, ele sempre vai alterar a característica da constituição do ovário, principalmente a porção do ovário produtora de hormônio. Porque todas as vezes que a fêmea, isso é importantíssimo, tá? Isso é uma das coisas que a gente fala, todas as vezes que a fêmea está em estado de alerta, ela assume um comportamento mais masculino, tá? Por que isso? Porque ela está preparada, né, para a luta. Ela está preparada, todo o sistema hormonal dela agora está focado na sobrevivência, tá? Então isso é uma das características, ela muda o nível de estrógeno, fazendo com que a mulher saia de um aspecto feminino e assuma um comportamento mais masculino. Outra coisa muito importante é que quando nós estamos, desde o processo da conquista até o acasalamento, tudo isso é comandado por alterações do sistema nervoso autônomo. Isso é muito interessante. Você está lá na balada, né? E você vai dar aquele, né? Passar o radar ali para ver o que te interessa, é o leão, na natureza também. Nesse momento, nós estamos predominantemente em simpaticotonia. Por quê? Porque você está olhando e falando assim, vou ter que competir com outros machos por aquela fêmea. Então, esse é o momento do alerta, esse é o momento da conquista. É a única hora que o simpático tem que agir. Depois que você conquistou, todo o processo é parasimpático. O que é o parasimpático? Ele é o do relaxamento, ele é o do descanso. Então, quando eu entro nesse estado, veja que interessante. Os órgãos genitais se enchem de líquido, né? Se enchem de sangue. Por isso que eu vou ter a ereção, eu vou ter a umidificação dos órgãos sexuais, né? Então, quer dizer, o corpo está dizendo, olha, estou te preparando para o ato sexual e, consequentemente, a procriação. Até você chegar no ápice, né, dessa vagotonia, que aí vem um pico de simpático, que é o orgasmo. Que é onde você vai ter, então, o orgasmo feminino e o orgasmo masculino, que é importantíssimo, porque é nesse momento que o homem tem a ejaculação e a mulher tem a abertura do colo do útero para poder favorecer a entrada do espermatozoide. Então, veja, tudo isso é perfeito quando segue esta fisiologia. Agora, se você está em uma situação de hiperestresse, um exemplo, o homem em hiperestresse, a primeira coisa que ele pede é a ereção. Né? A capacidade de ereção dele vai lá embaixo. E a segunda coisa é a ejaculação precoce. Porque ele entra nesse pico de simpaticotonia muito cedo, e aí ele vai ter, né, uma ereção ruim,
com ejaculação precoce. E a mulher, em contrapartida, nesse estado, altera toda a característica da mucosa vaginal, a mucosa vai ficar mais seca, você vai ter alterações importantes no peristaltismo, no movimento, eu vou falar depois um pouquinho da tuba uterina, você vai ter alteração do endométrio, você tem alteração do ovário e você vai ter alteração do seu nível de estrógeno. Então, veja, todo esse mecanismo, nada é favorável à procriação. E é muito legal, e eu falo muito isso para os meus pacientes, quando você tenta engravidar e não consegue, a tendência é ficar cada vez pior, nunca melhor. Porque imagine o seguinte, a coisa seria tão natural e você entra agora numa situação tão programada que você vai para o ato sexual em simpaticotonia. Imagine assim, né? Eu vejo minhas pacientes, já está no dia fértil, ela já pega o telefone, liga para o marido e fala, é hoje vem que eu tô... Então, quer dizer, você já leva, né, um nível de simpático, eu falo, é a mesma coisa de você ir bater um pênalti aos 49 do segundo tempo, numa final de campeonato, jogo 0-0. Entendeu? Então, o nível de simpaticotonia para aquele momento não vai dar certo. Você está com a expectativa elevada, ele está com a expectativa elevada, tudo é desfavorável. É diferente daquela situação, né, onde você nem está programando engravidar, você sai para jantar, toma um vinho legal, come uma comida boa, né, depois vai para um motel, namorar, um lugar diferente. Aí você estava tomando pílula e engravida, né? Então, assim, é tão interessante que a gente escuta essas coisas e fala, como pode, né? Então, quer dizer, a biologia venceu a droga. Por quê? Porque todo o mecanismo foi tão favorável, o relaxamento foi tão grande, que o seu organismo ele vai estar hiper fértil, né? Então, assim, a gente precisa entender que a coisa tem que ser o mais natural possível. Por isso que a gente também, você já deve ter ouvido falar, né? Às vezes a pessoa não consegue engravidar, aí compra um cachorro, ou adota uma criança, ou a irmã engravida, e ela se torna a madrinha do filho da irmã, né? E daqui a pouco ela vai e engravida. Por que isso? Porque automaticamente, vamos supor, comprei um cachorro, eu começo a nutrir aquele cachorro, tratar o cachorro como filho, entra num estado todo de relaxamento, a mulher fica toda feminina para poder cuidar daquele cachorrinho, entendeu? E aí ela se conecta com o lado feminino dela, entra num estado de relaxamento e o que era impossível aos olhos da humanidade, ela consegue, entendeu? Então, a primeira coisa que eu falo sempre é o aumento da atividade simpática. Nós só conseguimos engravidar, procriar em estado de relaxamento. Então, isso é muito importante. E já dá para a gente entender o porquê que no mundo moderno está ficando cada vez mais difícil. Porque a maior probabilidade hoje de uma pessoa é estar em um estado de simpaticotonia. Né? E aqui, eu sabia que ia ter esse comentário, eu tinha certeza. Nem sempre o cachorro, é lógico. Se você tiver um cachorro que é que ele te deixa mais pé da vida, né? Você vai ficar mais estéril ainda, né? Então teria que ser o cachorro que trouxe o relaxamento, que trouxe esse lado feminino, né? Senão piorou, não é aquele pincher que você... senão eu falo assim, o tiro saiu pela culatra, né? Errou. Né? Então tem que ser o que traz esse estado, né, de relaxamento. Se a gente for observar, Wesley, nós temos um ciclo, né? Que é o ciclo circadiano. E isso precisa ser respeitado, tá? E isso não serve só para a questão da infertilidade ou porque a gente vai conversar no dia de hoje. Isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer comportamento, qualquer doença, qualquer situação, nós temos que olhar para isso. Nós somos animais, tá? E não adianta a gente querer mudar, nós não vamos mudar, não tem jeito. Nós podemos nos adaptar, mas toda adaptação gera mudança funcional e ou estrutural. O que é estrutural? Um dano no corpo. Se você pegar mais peso do que você aguenta, ele vai se adaptar. Só que ele vai gerar uma hipertrofia, daqui a pouco ele vai gerar inflamação, daqui a pouco ele vai gerar desgaste, enfim, né? Então, assim, é lógico que isso daí vai acontecer. Então, isso o Darwin falou, né? O mecanismo de evolução e adaptação. Então, a gente sabe que isso acontece. Nós somos capazes de nos adaptar. Mas eu nunca vi adaptação sem alguma alteração a longo prazo funcional, tá? Mas nós somos seres que fomos preparados para a fisiologia de comportamento de equilíbrio, né? A vida é o equilíbrio, foi o que eu disse. Então, a partir das 6 horas da manhã,
nós entramos num ciclo simpático, né? O simpático predomina, que é o ciclo do cortisol. Nosso cortisol se eleva e nós ficamos automaticamente mais em alerta, né? Pronto para o trabalho, né? Conforme nós vamos tendo a queda ao longo do dia, por volta das 18 horas, nós começamos a ter uma queda do ciclo do cortisol e aí inicia-se, por exemplo, o ciclo da melatonina para preparar a gente para o descanso e aí, teoricamente, seria o momento da ação do parasimpático, é o momento do relaxamento, né? É quando tudo estaria favorável a isso. Mas aí você trabalha demais, você chega tarde em casa, você muitas vezes chega em casa e vai comer tarde, e você fica, né? E ainda comidas, por exemplo, à base de carboidrato simples, que é açúcar, muitas vezes você entra com álcool, enfim, né? E você tem todo esse processo que não faz com que seu organismo esteja num estado de relaxamento e ele fique por mais tempo em alerta. Você fica até mais tarde conversando e aí você vai entrar, né? A luz do celular, é o computador, é a TV, enfim, tudo isso vai invertendo o nosso ciclo, fazendo com que a gente fique. Eu brinco assim, né? De 24 horas você fica lá 18 horas em simpático-tonia. E aí você vai 6 horas, talvez, tentar entrar nesse ciclo vagotônico. Então, a matemática, ela não fecha, né? A conta, ela não fecha, ela não bate, porque são 12 horas e 12 horas. É um ciclo de equilíbrio. Isso nós chamaríamos de fisiologia normal. E aí, então, você nesse estado, alterando toda a fisiologia, você vai modificar tudo isso que eu falei até o momento. Então, esse é o primeiro quadro. E aí, quando nós olhamos para esse momento, a mulher, naturalmente, por toda essa busca da mulher por igualdade, né, que não está errado, não é isso que eu quero dizer, porém, a chance que você tem, diante dessa igualdade, de ultrapassar a dose e entrar no desequilíbrio, passa a entrar no ciclo patológico. Porque se essa mulher agora entra nessa hiperatividade, no hiperestresse, a primeira coisa que ela pede é o comportamento feminino. Tá? Então, isso é importantíssimo. Alan, quer dizer que a mulher, então, vai virar homossexual, homoafetiva, né? Agora fala homoafetiva e vai... Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando de opção sexual, não estou falando absolutamente nada disso. Eu estou falando de comportamento. Então, essa mulher agora, ela vai automaticamente assumir um comportamento mais masculino para lutar pelo território, né? Todo reino animal, toda fêmea hormônio dependente tem esse comportamento. Wesley, não é exclusivo da mulher. A leoa, se ela tiver com a cria e você mexer com ela, ela busca o comportamento masculino e ela vai te matar. Por quê? Enquanto a mulher, enquanto a fêmea estiver com a cria, ela está masculina. Então, toda mulher estará masculinizada durante o período gestacional e durante a amamentação. Toda mulher, isso é regra biológica. É por isso que muitos casamentos acabam no momento em que a mulher engravida. Porque o homem, ou agora o casal, muitas vezes se afasta, se distancia. E a mulher que antes olhava para o marido, né, que olhava para o procriador, né, para quem ia cobrir ela, agora ela olha para a criança, para o filhote e para o território, porque ela precisa ficar em alerta para proteger. Então ela assume esse comportamento. E isso volta a acontecer na mulher menopausada. A mulher menopausada, ela também assume esse comportamento por não ter mais o hormônio feminino. Então, todas elas acabam assumindo. E a natureza é perfeita. Ela faz isso sempre em momentos muito importantes, né? Que nem eu disse, gestação e amamentação. E depois da menopausa, para preparar a mulher para o momento em que ela não pode mais procriar, momento em que os filhos começam a deixar o ninho, para que ela possa ficar protegida dessas sensações de síndrome do ninho vazio, a incapacidade de procriar. Então, esse é o momento em que a fêmea, ela passa a olhar para ela, para as necessidades dela, e ela deixa um pouco de lado aquele aspecto do ninho. Então, é maravilhoso a gente entender todo esse comportamento, mas ele deveria acontecer desta forma. Só natural. Que hoje uma menina de 13 anos, ela está tomando pílula contraceptiva. E toda mulher tomando pílula contraceptiva assume comportamento masculino. Isso é inevitável. É por isso que cada dia mais, e aí a gente teria, né, por isso que é bom fazer o curso, porque nós daríamos de horas para explicar isso daí,
né? Com certeza. Além disso daí, todo comportamento masculino vai deixar a mulher mais deprimida, por isso o índice de depressão pós-menopausa era muito maior, é muito maior. Aumenta o risco cardiovascular, isso pós-menopausa é maior. Aí você me diz assim, uma menina com 13 anos tomando pílula, com 15 anos ela está deprimida, querendo se suicidar. Justamente por quê? Porque você tirou toda a capacidade feminina dela. E o lado feminino, já para a gente ir introduzindo o próximo assunto, Wesley, e todos aí que estão assistindo a gente, né? Nós temos uma balança de equilíbrio. Isso é muito legal. O hemisfério, nós temos duas áreas do córtex, tá? Que comandam os comportamentos. O hemicórtex masculino, que é responsável pelo comportamento mais deprimido, e o hemicórtex feminino, que é responsável pelo comportamento maníaco. Olha que maravilhoso. Então, isso é o balanço. Todos nós temos os dois. Tem dia que você está mais deprimido, tem dia que você está mais maníaco. Quando nós estamos mais maníacos, nós estamos tendo a sensação de uma mulher. É maravilhoso, é lindo. É o nosso lado feliz, cara. É o nosso lado criativo, é o nosso lado que enxerga o mundo de uma outra perspectiva. Porque nós, homens, todos nós, principalmente os homens destros, nós temos mais tendência a isso daí. Por isso que muitos homens entram na droga, na bebida. Para quê? Para experimentar essa sensação que todos nós temos. Muitas vezes, quando nós temos hobby, coisas assim, nós sentimos isso, né? Eu brinco assim, todo mundo, quem me conhece sabe, eu gosto muito de moto, né? E eu não gosto de moto para andar. Eu brinco, eu não ando. Eu tenho moto porque estimula o meu hemisfério maníaco, né? É ali que a gente sente a liberdade, essa sensação de ficar comprando um mimozinho para moto que nos agrada. É isso. Então é uma sensação muito boa. E a gente tem isso daí, tá? Só que a balança é o equilíbrio. Eu não posso ficar, que nem para nós, o que é o nosso lado deprimido? É a luta por território. É quando nós estamos lutando pelo trabalho, é quando nós estamos brigando com o outro pelo nosso espaço, é a raiva, é o confronto. Isso é a nossa sensação, tá bom? Então, nós temos que ter o outro lado, senão você entra numa depressão profunda. Então, se você tem os dois, a pessoa que é dita saudável do ponto de vista comportamental é quando ele sente os dois em harmonia. Só que drogas, como por exemplo a pílula contraceptiva, ela bloqueia o hemisfério feminino. Ela não deixa a fêmea sentir mais isso. Ela só sente as situações de comportamento masculino. Olha que loucura. É por isso que ela fica estéril. Porque para ela fecundar, ela precisa estar com o hemisfério feminino livre. Tá? E esse é outro problema. Uma menina tomou pílula por 15 anos. E aí aos 30 anos ela resolve engravidar. Só que ela toma desde os 12, ou seja, 13, 14, faz muito mais tempo que ela se sente como macho do que como fêmea. Olha a quantidade de impactos que o organismo dela sentiu até esse momento para hoje ela se decidir, porque a tendência é que faça a opção por não ter filho. Ainda mais se no meio do caminho ela encontrar um homem mais submisso, que não vai ter uma posição, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas isso tudo vai ser favorável a não acontecer, porque a mulher vai ficar voltada para quê? Para a conquista de território. O que seria isso? A carreira profissional, as coisas externas. Tudo externo é mais importante do que o ninho, né? Então, o ninho eu chamaria que é o lar, o ambiente para construir, né, a concepção. É a pombinha que foi lá e construiu o ninho para poder pôr o ovo, fecundar e procriar. Então, quer dizer, o ninho não existe a estrutura do ninho. Então, essa mulher, ela partiu para a conquista externa. E isso é a segunda possibilidade de não fecundar, que é quando há um bloqueio no córtex feminino, no córtex territorial feminino. E isso aconteceu porque a fêmea, que deveria estar em uma posição de ninho, de cuidados, teve que partir para a luta. E isso também pode acontecer por situações conflituais, né? Um exemplo, você pode ter a menina que por algum motivo, e aí eu sempre gosto de deixar claro que não há culpado, não há vítima, não há mocinho e não há bandido. Tá? A vida é uma dinâmica. Nós sempre vamos tentar fazer o melhor que podemos, principalmente quando estamos na posição de pai e mãe. Né? Pai e mãe nunca faz o pior, nunca quer o mal, isso não existe. Porém, nós como pais, nós temos as nossas dores.
Nós também estamos amarrados aos nossos traumas. E muitas vezes nós não conseguimos olhar para as necessidades dos nossos filhos. E não porque não queremos, e sim porque não conseguimos realmente em decorrência de todos os nossos limites, de todas as nossas situações. Então imagine o seguinte, um pai que trabalhou demais, e ele saía de casa, a filha estava dormindo. Ele voltava para casa, a filha estava dormindo. Mas na cabeça dele, ele estava trabalhando para dar o melhor. Mas o que é o melhor? O melhor para uma menina é se sentir segura pelo pai. O melhor de uma menina é ter a companhia do pai. O melhor de uma menina é se sentir cuidada pelo pai. E automaticamente, aonde estava esse pai? Neste momento em que ela caiu, ralou o joelho. Entende o que eu quero dizer? Sim, Né? perfeito. Então sobrou para quem? Para a mãe? Ou para uma babá? Ou para uma avó? Enfim, né? Mas na grande maioria das vezes, quem vai estar ali é uma figura feminina. E quando a fêmea não se sente cuidada pelo macho, é só a gente imaginar. O macho é quem leva cuidado, tá? A fêmea não cuida de fêmea. Quem cuida do ninho, do território, é o macho. O macho traz segurança. Então, imagine assim, se não tem um macho para cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Automaticamente essa fêmea precisa sair agora à caça, à sobrevivência. E ela assume um comportamento mais masculino e quer seguir o caminho dela, quer seguir a vida dela. Então, isso a gente diz que um dos comportamentos que impede que a mulher consiga engravidar é não se sentir cuidada pelo macho. E aí, veja como isso é interessante, tá? Porque isso vai ser a força que vai comandar essa mulher a vida inteira. Porque isso se instala como um programa inconsciente de sobrevivência. É aquilo que você aprendeu, é o que você se tornou, você engata, eu falo assim, você aperta o botão do piloto automático e vai embora. Até que um dia você encontra o príncipe encantado e fala, achei, e é esse o homem da minha vida. Só que você, nesse comportamento masculino, você agora não consegue mais sentir os cuidados desse macho, ele não consegue entrar. Porque você agora é dominante, você já é autossuficiente, você já tem o seu título de PhD, você já é dona da sua vida. E aí começam as situações. Então, a maioria das vezes, esse homem agora assume um comportamento mais feminino. E o mundo está desse jeito. Porque aí esse homem agora, ele passa a ser mais cuidadoso, né? Mais vaidoso, mas não no sentido dos cuidados da fêmea, no sentido do cuidado próprio, no sentido de dar amor, no sentido... Mas é sempre um aspecto onde não traz tanta segurança. E muitas vezes, dentro dessas questões, a mulher se torna até mais... ela está até melhor sucedida do que o próprio parceiro, e ela vai igual um trator, eu falo assim, né? Ou um caminhão desenfreado, ela vai atropelando tudo e vai tocando a vida dela. Certo. E aí, então, esse casal um dia decide ter um filho, né? Só que não consegue. E aí a mulher tem o folículo, tem os óvulos, o homem tem o espermatozoide, porém não dá a liga. Por quê? Porque eles não estão diante de um comportamento biológico, né? Eles não conseguiram mais achar aquele ponto de equilíbrio. Ah, Alain, mas você está me dizendo que toda mulher que trabalha não vai engravidar? A minha mulher trabalha e engravida. A minha também. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que perdeu a dose, perdeu a frequência, perdeu o ponto, entendeu? E por muito tempo isso daí pode fazer com que a biologia não consiga mais achar o caminho, porque esse é um novo caminho, é uma nova forma de viver. Enfim, né? Eu diria, hoje as pessoas falam, é a família moderna. Ok, é uma nova forma de viver diante dessa família moderna. Só que você, muitas vezes, pode não conseguir procriar, né? Então, esse seria o segundo ponto muito importante. E desse segundo ponto seu, vale ressaltar aqui, que é quando você comentou do homem, né? Que é muito comum quando a gente está falando da infertilidade, a gente está falando do casal, é a mulher toma conta da casa, ganha mais, e o cara com aquela visão do passado, falando, puta, minha esposa ganha mais que eu, não pode acontecer isso. Exato. Como que você consegue, né, procriar num sentido desse, né? O cara já não consegue para falar assim, se eu não vou conseguir dar a segurança para que ela precisa, por quê? Porque ou ela ganha mais do que eu, ela está mais desenvolvida, ela está mais lá na frente, né?
Então, para ver que isso não é, quando a gente comenta de comportamento, não é só o casal, não é só a mulher, e sim o casal. Imagina o leão com com a juba dele e ele não pode mais estar à frente do território. Ele não é mais o guardião do território, você entendeu? E ele Uhum. tem agora que se submeter. Então, veja, apesar dos casais se adequarem assim, igual você falou, existe um padrão que nós chamamos que é a crença limitante. E essa Perfeito. crença limitante, ela vem à tona. Eu escuto quando os casais estão ali. Você vê nitidamente que, apesar de politicamente correto eles estarem tentando levar uma vida em harmonia, Uhum. pesa, né? E em qualquer situação dá uma escorregada e a coisa acaba aflorando, você entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, também outra coisa, né? Ah, então nós vivemos isso daí, nós estamos condenados? Não. Não. Não, não é o fim. Muito pelo contrário. Se você procurar ajuda, sim, existem muitos mecanismos e possibilidades de tentar ajudar. Muitas vezes é uma readequação, é a mudança de um padrão de crença limitante, é você conseguir se posicionar diferente, você entendeu? É você muitas vezes ser um pouquinho só mais feminina, é você se conectar um pouco mais com você, é você ter todo esse poder, esse dinheiro, esse status, mas olhar para você, não olhar só para a sociedade que você ocupa, né? Enfim, pelo que você mostra que é, sabe? É você muitas vezes, eu falo assim, isso é igual gratidão. Você ser grato ao outro ou você ceder ao outro não é um estado de submissão. A gente tem que parar com essa ideia, porque parece assim, né? Se eu servir o meu homem, eu vou ser submissa a ele. Isso não pode, isso onde já se viu, a mulher não pode submeter. Ninguém está dizendo isso daí, né? Você assumir uma posição, um cuidado, um olhar para o ninho, um olhar para o parceiro, para as necessidades dele, enfim, para as necessidades da casa, do lar, isso não é um estado de submissão, ou você, né, enfim, vai perder essa posição. Assim como nós também, não custa nada você chegar e lavar uma louça, você chegar e cuidar do filho. Isso não é problema, isso não é, você não virou mariquinha, você não está sendo, né, mandado, como diz, desculpa a palavra, mas pau mandado Divisão da mulher. de, Não tem nada a divisão de ver. tarefa não significa que um manda no outro, entendeu? É Exato. Então, uma assim, organização, é isso. como a gente vive em sociedade. Então, e isso que você falou é muito legal, porque a gente vê isso nitidamente na clínica, né? A falta da conversa. Então, uma coisa que é lavar uma louça ou fazer alguma coisa para poder ajudar o casal se torna um atrito muito grande, porque não tem conversa, tem como fosse um mandar. Aí você Exato. troca a conversa saudável para poder colocar fatores como imposições. Isso aí é que muitas das vezes dificulta. A pessoa não conversa, só fala, tá vendo? Eu chego em casa, tá essa louça toda suja aí. E ninguém Exato. nunca perguntou para, o que está acontecendo, como é que você tá, como é que você foi seu dia, pode deixar, eu vou te Sim. ajudar, né? Sempre É. a pessoa se coloca de vitimismo. Isso, essa é outra posição, né? A vítima, enfim. Então, assim, às vezes é isso, é ajustar uma posição. É cada um saber o que ocupa, né? Muitas vezes a mulher traz isso, porque olhou a mãe teve 5 filhos. E a mãe sempre ficou em casa, cuidou do pai, muitas vezes era submissa, Uhum. assim. E hoje a mulher fala assim: eu não quero ser igual à minha mãe, eu quero ser o oposto da minha mãe, porque não vai ter homem que vai mandar em mim. Não é verdade? Não tem essas coisas? E aí não Nossa, consegue direto. engravidar, mas a mãe teve 5 filhos. E hoje você tenta procriar e não consegue. Você é empresária, você realmente você é o oposto da sua mãe. Só que quando você fala de procriação, você teria que ser semelhante à sua mãe. Veja que loucura. Outra coisa que gera um estado de revolta. Os pacientes entram no consultório e falam assim: Deus não é justo. Deus não é justo. Eu falo: por que não é justo? Porque onde já se viu essa mulher de rua tem 10, 15, 20 filhos. Olha eu, com toda a estrutura, um lar, fica aí e eu não consigo engravidar e essa mulher jogando filho para o mundo. Né? E eu sempre falo isso, é a frase que eu falo para meus pacientes. Troca de vida com ela, um mês que você vai engravidar. Tente viver a vida dela e Perfeito. você vai conseguir engravidar. Que justamente o peso para você manter essa vida que você construiu é o que te impede de ter uma posição mais
animal, uma posição mais próximo do funcionamento normal, sem muita perspectiva. Ela só precisava de um macho no período fértil. Ela encontrou o primeiro bebum da rua, pum, acabou. E você? Você está buscando? Você já tem dinheiro para ir para os Estados Unidos fazer enxoval, você já tem um carro para pôr não sei o quê, você tem o quarto do filho, você tem não sei o quê, blá, blá, blá. Só que para isso você tem que trabalhar, para isso você fica mais estressado, para isso você fica... Ou seja, você fugiu do comportamento biológico, você fugiu do comportamento da natureza. Então, é importante que a gente olhe tudo isso daí, tá? Para a gente poder achar esse ponto. E aí, dentro de tudo isso, existem as patologias, né, Wesley? O que pode ir alterando o funcionamento. Aqui a gente está falando só de comportamento. Nós não estamos falando de nenhuma alteração estrutural. Tudo que eu falei até agora, se uma mulher fizer exame, não dá nada. Veja que impressionante. Se o homem fizer exame, não dá nada. É simplesmente uma alteração de posição diante das coisas, tá? É alteração funcional, alteração fisiológica. Nós estamos falando de fisiologia, tá? Agora, toda fisiologia alterada, o próximo passo é começar a modificar a estrutura. Então, aí é outro ponto. Estrutura é o quê? Altera um ovário, altera um colo do útero, altera uma trompa uterina, né? Aí é outra situação, tá? Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece em situações mantidas, repetidas, entendeu? Quando a coisa acontece várias vezes, o corpo começa a modificar isso aí. Isso é uma regra do corpo que na osteopatia fala muito e na biologia também, que é a função e a estrutura. A primeira coisa que o corpo altera é a função. E é por isso que a medicina tradicional não consegue ajudar tantas pessoas, porque para a medicina tradicional agir, tem que alterar a estrutura, tem que ter doença. Quando se fala de função, ela se perde completamente, porque a função não aparece em exame necessariamente. Entende o que eu quero dizer? Eu posso ter uma alteração funcional de um joelho que dá dor, o cara vai no médico, faz exame de joelho, o médico diz assim, você não tem nada, seu joelho está ótimo. Entendeu? Porque função não aparece em exame, a função não aparece em raio-x, não aparece em ressonância, né? Aí o paciente até acha que o médico fala, você tá de brincadeira comigo. Dói ou não, não tem mas nada? meu joelho tá doendo mesmo. Não, ó, Exato. não tem nada aqui. Como que tá doendo, né? Aí o segundo Esquece passo... das outras estruturas. Perfeito. O segundo passo é reclamou, reclamou, reclamou. Ninguém fez nada. Começa a modificar a estrutura. E aí uma das coisas que acomete a mulher é a endometriose. Né? A endometriose, ela acomete... E é interessante isso aí, nós vamos desmistificar ou colocar uma pulguinha atrás da orelha, né, das pessoas. Porque quando eu estudei endometriose, eu estudei, e é o que está escrito nos livros, e a maioria dos médicos pregam isso, são células do endométrio que vão para fora do útero ou se instalam no próprio útero, mas seria né, uma migração de células do endométrio para outras áreas, ovário, intestino e tal. E na visão biológica, isso é muito interessante isso daí. Quando o Hammer estava fazendo a análise das tomografias dele, e ele via então a área do cérebro correspondente ao órgão, ele viu que na endometriose aparecia focos na área do ovário produtor de hormônio. Aí isso chamou a atenção dele. E não aparecia no endométrio. Aí ele pegou e falou assim, se a endometriose é um foco de endométrio, teria que aparecer o programa biológico na região do endométrio, e não do ovário. E aí ele começou as investigações dele e ele viu que tinha uma contribuição direta do ovário para o aparecimento da endometriose. E esse ovário, ele impacta, ele sofre impactos em decorrência de sensações de perda. A perda, ela pode ter a conotação, sempre a gente diz que é lidar mal, uma incapacidade, não saber lidar com a perda. E pode ser uma perda real, ou que a gente diz que é o medo de perder. Por quê? O subconsciente não diferencia o real do imaginário. Então, uma pessoa que fica constantemente com medo de perder impacta essa região do ovário. Ou pessoas que viveram perdas reais. Nós não podemos falar perda, às vezes as pessoas acham que perda é morte. Não. Você pode ter chegado em casa quando era criança e sua mãe doou um brinquedo seu porque ela achou que você não usava mais. E para você foi uma grande perda. Sua melhor amiguinha do colégio teve que mudar de cidade, uma perda. Ou você mudou de cidade e perdeu seus coleguinhas. Então, isso de forma sucessiva, recorrente ao longo da vida, impacta a região do ovário produtora de estrógeno. E o ovário produtor de estrógeno ele tem um comportamento que, diante do hiperestresse, diante da hiperatividade simpática, ele forma úlceras, uma cavidade ulcerativa. E essa cavidade ulcerativa, em algum momento do processo
principalmente, né, quando há algum relaxamento, ninguém vive 100% hiperestresse, em algum momento a gente relaxa. Essa região, ela se enche de líquido, formando cistos, que se eles ficam no ovário, o diagnóstico é ovário micropolicístico. Porém, existe um programa biológico que joga líquido dentro do ovário, que é o rim. Né? Que aí nós teríamos que ter outra aula, outra live para poder falar disso. Mas o princípio é, ele enche demais de líquido e rompe. E esse cisto cai na cavidade abdominal, na cavidade uterina, ou se mantém no próprio útero. E isso seriam os focos da endometriose. É por isso que a mulher com endometriose, se a gente for observar os sintomas que ela tem, não são sintomas de endométrio, são sintomas de ovário mesoderma, porque ela tem dor e o endométrio não gera essa sensação de dor, tá? Ela tem alterações hormonais, o endométrio não altera o hormônio. Quem produz o hormônio são os ovários e as glândulas vindas, por exemplo, da glândula hipófise, né? A relação com os hormônios. E não o endométrio em si. O endométrio em si não teria essa possibilidade. Então, se você olha o ciclo de uma mulher com endometriose, remete muito mais ao ovário, alterações funcionais do ovário, do que propriamente dito o endométrio. Então, nós temos que olhar todo esse eixo hormonal e essa fisiologia que altera a função do ovário, e isso faz com que focos de endometriose possam surgir. E é muito interessante que cada cisto desse, isso é muito importante, permanece até 9 meses na cavidade. É o tempo de uma gestação. Então, não adianta a mulher achar que amanhã vai sumir. E se ela ficar o tempo todo tendo ciclos, imagina que a cada ciclo ela libera mais e mais e mais. E é muito fácil a gente reparar isso daí, Wesley. Você já deve ter visto isso, e quem está acompanhando a gente já deve ter visto algum caso onde uma mulher, por exemplo, teve uma fecundação, ela engravidou e perdeu o filho. E tempos depois ela tem um diagnóstico de endometriose. Isso não é raro, justamente porque a sensação de perda desperta uma ativação do ovário. E isso faz com que surjam focos de endometriose. Então isso é muito interessante. E o útero não tem essa sensação de perda, né? Então isso poderia ser uma impossibilidade da mulher de alterar o ciclo fecundativo da mulher, porque altera o ciclo hormonal. E a fecundação é hormônio dependente. Então, se eu tenho essas alterações, esses cistos funcionais, eles são muito produtores de estrogênio. E isso automaticamente muda muito o ciclo da mulher, tá? Então, isso seria uma outra a possibilidade aí da gente ter que observar, né? E investigar o que pode estar acontecendo. Então, trabalhar, investigar como essa mulher lida com a sensação da perda e se ela já teve quadros de perda importante ao longo da vida, né? Às vezes perdeu o pai muito cedo, enfim, são algumas possibilidades. Ou uma mulher que vive, imagina uma mulher masculina que vive constantemente com medo de perder o emprego. Você imagina, como que essa mulher vai engravidar? Né? Isso é uma e a possibilidade. questão da endometriose é muito comum também aparecer assim, eu não vou conseguir engravidar, eu tenho endometriose. Isso. A outra perda que você tem, né? Tipo, eu não vou conseguir. Desperta a incapacidade, né? E todo órgão que se sente incapaz, ele trabalha de forma alterada. Isso, qualquer órgão que se sente incapaz, ele altera a fisiologia de funcionamento. E é tão engraçado, se você for observar, muitas mulheres que estavam tentando engravidar e não conseguiam, na pandemia agora engravidaram. Porque muitas mulheres voltaram para o ninho, né? Estão trabalhando em home office, estão mais voltadas para o lar, né? Mulheres que às vezes tinham uma rotina de viagem e agora estão mais em casa e estão conseguindo engravidar. Então isso é importante. Olha lá, ó, o Marcos falando, tem uma paciente minha que teve um aborto e depois desenvolveu endometriose, tá vendo? Então isso é comum a gente ver, viu? Não é algo raro não, e a gente tem que olhar para isso daí. Tá? Uma mulher que foi violentada, ela tem muita chance de não engravidar, por causa da sensação de que o macho a agrediu, né? Essa sensação de não se sentir cuidada pelo macho, né? Então isso pode também, né, estar ligado aí a uma situação traumática vivido ao longo da vida. Então, eu sempre recomendo que o casal busque ajuda, não só a mulher, mas também o homem, porque isso pode estar ligado a ele. Um homem hiperestresse, um homem também, ele também fica mais feminino, viu? O espermatozoide dele perde a qualidade, é o inverso. Nós estamos falando que a mulher fica mais masculina, mas o homem fica mais feminino. Por isso que o homem, quando perde o emprego, ele perde o território, ele entra em depressão.
entra em depressão e fica feminino, tá? Ele fica mais xoxo, o animal fica mais submisso. Às vezes você pode estar num trabalho como homem e você, por exemplo, é submisso ao seu chefe. Você tem que se submeter a ele. E você fica horas naquele estado de submissão com um comportamento mais feminino, sem autoridade. E é nesse estado que você vai lá tentar fecundar a sua esposa. Então, por isso que eu digo, não é um problema só da mulher. Macho com problema, todos eles se tornam mais femininos, tá? O único macho com problema que não fica feminino inicialmente é o homem canhoto. Isso é uma outra coisa. Assim como, isso é importante, mas a gente teria que ter uma aula para isso também, tá? A mulher canhota e o homem canhoto, ou o animal, né, macho canhoto e a fêmea canhota, eles tendem a não perder a fertilidade com grande frequência. Eles são mais procriativos. Isso é muito interessante também, tá? Porém, nós temos para cada 10 um canhoto e uma canhota. Então, a maior parte da humanidade, do reino animal, é sempre composto por destros. Então, né, nós estaremos falando aqui para a grande maioria. E os canhotos, justamente, eles surgem para manter a posição hierárquica do grupo e a procriação. Os canhotos terão um papel fundamental na sequência quando os destros não podem agir. Então, isso é muito interessante também, como que a natureza ela é perfeita. Verdade. Na posição que ela arruma. Então, aí a Viviane falando, ó, eu e meu esposo somos canhotos. Então, ó, podem ser uma máquina de fazer filho. Ó. Tá tranquilo, né? Esse aí não vai ter problema nenhum. Aí, mesmo ela mandando nele, engravida. É isso aí. Porque na casa dela quem manda é ela, viu? Brincadeira. Mas é sério, isso é importante. Uma pergunta da Aline aqui, Alan, que é quando há focos de endometriose no intestino, acredito que deve ser isso que ela está perguntando. Seria outro programa biológico do intestino junto? Não necessariamente, tá? Não, né? Porque o cisto, isso é importante essa pergunta. O cisto, ele não tem como se nutrir em outra região. Então, dependendo da área que ele se desloca, ele vai encontrar o primeiro órgão e aí ele se adere à parede do órgão para poder receber a nutrição daquele órgão, tá? Porque ele não é autossuficiente, ele não tem rede vascular, tá? Esse cisto ovariano não tem rede vascular. Então, ele precisa aderir a um órgão vizinho para poder se manter vivo, para poder se nutrir. Então, se ele cai na cavidade e o intestino está ali, ele vai grudar no intestino, ok? Então, isso é importante. Ele pode cair no endométrio e aderir ao endométrio, que tem uma rede vascular muito grande, tá? Então, depois que ele se desprende, ele precisa buscar um órgão rapidamente para poder manter o seu aspecto funcional. Bacana. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloque aqui para a gente poder ajudá-los aí, sanar algumas dúvidas aí que a gente consiga ajudar vocês. Tem uma pergunta aqui que aí, isso aí eu vou falar... Cadê? Que é do Marcos, se eu não me engano, tá lá atrás. Calma aí que eu vou achar ela aqui. Do Marcos. Qual seria a abordagem para ajudar os indivíduos a resolver esse DHS? Só tomar a liberdade aqui, Marcos, como o Alan comentou, tem muitas coisas envolvidas e a gente tem que saber exatamente o que é, né? E esse DHS seria, se a gente fosse falar disso aqui agora, ia ser uma outra coisa, uma outra aula, muito mais intensa, saber em que fase que tá, enfim. E também, Wesley, eu já vou aproveitar porque isso é importante. E aí eu sei que muitos que estão vendo a gente aqui, né? Eu esse final de semana dei um curso avançado aqui em Londrina, tá? Legal. E justamente, e vai ter aí em São Paulo também, e justamente as pessoas que estão tentando trabalhar com o conceito da nova medicina hegemônica estão muito apegados a essa questão desse dito DHS, tá? E aqui eu estou falando de um comportamento de história. Não existe, esquece essa questão de que há um DHS. Essa menina, ela saiu aos 2 anos de idade, ela caiu no chão, o pai dela não estava lá para cuidar dela, ela se sentiu frustrada porque não tinha um macho para cuidar. Aos 4 anos, o pai dela estava trabalhando e estava viajando no dia que ela... Aos 12 anos ela menstruou, aos 15 anos, não sei o quê, depois a namorada... Gente, esquece isso.
o trabalho, quando nós estamos diante de uma paciente ou de um paciente, envolve muito mais coisa. É uma história, é um comportamento, é o que a pessoa se tornou. É muito mais profundo do que ficar interpretando DHS. Tá? O DHS é isso. Eu chegar para a pessoa e falar assim, isso é um conflito de perda. Agora eu quero ver você trabalhar isso daí. Entende o que eu estou querendo dizer, Wesley? Então a gente está tentando levar para as pessoas uma outra perspectiva de como a pessoa vai trabalhar. Trabalhar é outra coisa. As pessoas estão achando que ficar interpretando conflitos é igual a ser terapeuta. E não é. Imagina um trabalho desse aí. Envolve o casal, o marido vai lá, a esposa vai. Muitas vezes você vai ter que ajustar. É uma outra perspectiva, é um outro olhar. Então, eu digo assim, o DHS, o conflito, é o guia para você, mas não é a sua terapia. Né? A terapia ela é uma perspectiva muito mais aprofundada. E é por isso que a maioria das pessoas que tentam trabalhar não conseguem. Né? E eu sei, por isso que a gente está tentando levar esse conhecimento e ir mais a fundo e falar para as pessoas, olha, vão buscar, é muito mais, não é você chegar para uma pessoa e falar assim, seu joelho dói porque você se sente desvalorizado pelo seu pai. Isso é muito simplório demais, isso daí não ajuda absolutamente ninguém. Não é porque eu falei para uma mulher que ela teve um conflito de perda que eu automaticamente agora ela vai engravidar. Né? Porque agora ela já tem um comportamento, então é um ajuste da posição da pessoa, a posição dela em relação ao grupo, a posição dela em relação à família, a posição dela em relação ao marido e principalmente a posição dela em relação a ela mesma. Perfeito. Porque o que aconteceu com a gente ao longo da vida? Ao longo da vida, Wesley, todos nós nos distanciamos de nós mesmos. É profundo isso. É profundo isso. Porque certeza. Nós nos tornamos e chegamos até aqui com os diferentes traumas que nós vivemos. Então, a pessoa ela quer se curar, mas como se curar? Aonde que está essa cura, gente? Então, a cura está na própria pessoa, está nos próprios mecanismos que ela tem, só que nós temos papel fundamental para despertar isso, para reconectar isso. Só que reconectar a pessoa é reconectar ela, a história dela, a posição dela, enfim. Então eu falo, a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas. Só que a gente precisa levar isso daí para um outro patamar. Né? Nós estamos falando de uma outra perspectiva, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente está mexendo com o sutil, na verdade, né? A gente não está indo no grosseiro. Então, por isso que é muito importante, é delicado. Por isso que a gente precisa entender essa história, esse contexto inteiro, né? Até porque uma pessoa que está com endometriose, perda ou infertilidade, às vezes só de uma pergunta básica, né? O que esse filho representa para você? Às vezes só numa pergunta dessa você já vai conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo. Perfeito. E aí você consegue ajudá-la. Às vezes você vai ter que... É importante deixar claro também, né, Alan, que muitas das vezes a gente precisa de parceiros aí, né? Que é assim, olha, essa pessoa tem outras coisas que estão atrapalhando aquilo. Então, é legal a gente trabalhar com a nova medicina, é ótimo, mas às vezes muitas das vezes a gente vai precisar de outras pessoas, outros profissionais da área da saúde para aconselhar e ajudar essa pessoa. Porque a gente não está tratando a doença, nós estamos cuidando e tratando a pessoa. Então, para cuidar da pessoa, muitas das vezes, e a gente também como terapeuta, temos que saber se nós somos as melhores pessoas naquele momento para aquela pessoa. Então, até nisso, você está ajudando a pessoa e também está se ajudando para você saber se você é a melhor pessoa para poder ajudá-lo naquele momento, né? E esses temas, principalmente, são temas muito doloridos, né? Porque envolve uma história. É uma história de um casal, é um sonho, que muitas vezes a gente nem sabe se o sonho é deles mesmo, se não é uma crença limitante. Casou, tem que ter filho, teve o primeiro, quando você vai ter o segundo. Então, assim, será que é para mim? Será que é para o casal? Qual o propósito disso? Então, assim, há uma ressonância com uma história familiar. Todas as suas irmãs teve filhos, só você que não teve. Exato. Então, assim, nós temos que ter as diferentes ferramentas e os diferentes profissionais, mas todos, eu digo assim, focados na pessoa.
E Perfeito. infelizmente o que nós temos hoje são pessoas focadas na doença, né? E por isso que a coisa não acaba. A coisa não acaba, porque nós temos que olhar de uma outra perspectiva, entendeu? Para tudo, para tudo. Vai chegar a vacina engraçado... agora. Legal, chegou a vacina agora, já tem outra cepa. O que você faz? Você se desespera? O ano que vem já tem outra. O que você faz? Você morre? Todo ano você... Gente, nós precisamos olhar de um outro olhar. Nós precisamos olhar para nós, olhar para as nossas escolhas, olhar para os nossos hábitos, buscar recursos, olhar para a natureza, enfim, é isso, né? A gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla. Enquanto a gente ficar fechado, olhando para a doença, seja ela qual for, as pessoas vão continuar sofrendo, vão continuar morrendo precocemente, vão continuar não encontrando o seu caminho, o seu processo, enfim, né? Vão gastar uma casa, um carro para poder ter um filho e não vão conseguir. Então isso é importante, a gente precisa... enfim, a gente precisa olhar muitas coisas, eu acho que isso é importante, né? Colocar o indivíduo no centro e não o problema como uma coisa mais importante. E sabe o que é curioso? É porque assim, as pessoas levam isso com outras coisas, só que não enxerga isso nela, entendeu? Então, por exemplo, um carro, ele não está ligando. Aí o mecânico vai ter que fazer toda uma vistoria para poder mexer na estrutura, porque ele só não está ligando. Mas se ele não está ligando, existe um monte de peça, não existe? Não tem uma pessoa que está lá para cuidar disso e você não está aceitando isso? Sim. Agora, por que você não aceita isso dentro de você? Exato. E a situação que vem, e também é do imediatismo nela. Isso também é uma coisa que... Não, quero engravidar hoje. Eu tenho que engravidar existe agora. Essa mesma posição que a pessoa tem em relação ao mecânico é porque ela levou o carro dela para o mecânico cuidar. Então as pessoas têm esse hábito de que elas vão eu falo assim, elas vão se levar, vão para algum lugar para alguém cuidar de mim. E na verdade, grande parte dos cuidados está dentro de você mesmo. As possibilidades estão dentro de você, né? Porque diferentemente do carro, o carro não é autocurativo. Uhum. Nós somos. Nós temos o melhor anti-inflamatório que precisa. Nós temos o melhor sistema imune possível. Não existe vacina melhor que o nosso sistema imune. Não existe, para. Ninguém está dizendo aqui que é antivacina, não, tá? Mas não existe. Não existe antibiótico melhor que o do seu corpo. Não existe uma capacidade de se regenerar melhor do que a do seu corpo. Não existe um micro-organismo melhor do que o do seu próprio corpo. Não existe. Agora, se você continuar bombardeando ele desse jeito, todos esses mecanismos não vão poder agir. Logo, surge a doença. Agora, combater a doença não vai trazer isso daí para você. Muito pelo contrário. Vai te fazer, muitas vezes, ficar ainda mais doente. Amanhã, outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E muitas vezes, se você trabalhar essa posição de força da pessoa, trabalhar a reestruturação, ela consegue lidar melhor com as diferentes situações. Até com a sensação de não poder ser mãe. Sim. E muitas vezes pode acontecer. Então, isso não precisa entrar numa depressão, não é o fim do mundo. Por quê? Porque em pauta não estava ser mãe ou não ser mãe. A pauta era você. E você existe. Você é grande. Né? Então, você conseguiu se entender, né? Perfeito. E aí as coisas se tornam mais leves, o processo fica mais leve, né? Eu acho que isso é o ponto fundamental, eu acho que é isso, né? Tentar levar leveza para o processo. As coisas estão tudo muito pesadas, são muitas regras, muitas normas, muitos padrões, muitas crenças limitantes, enfim, né? Uma busca que você está indo, que você nem sabe por quê, nem por quem, mas você está indo. E você pode ter a certeza que no fundo, nunca é por você. São sempre por padrões que estão vindo, né? Então, essa é uma situação importante. Então, E as questões básicas, né, que a gente comentou aí hoje da endometriose, da infertilidade entre os casais, é que muitas das vezes as pessoas elas não estão fazendo o básico, né? Que é alimentar direito, ter um bom sono, fazer atividade física, hidratar. Então, se você não consegue fazer que isso é o básico de qualquer coisa do ser humano, como descansar, que você vai dormir, entendeu? né? Dormir. Como que você vai conseguir alguma coisa mais elaborada? Porque eu tomo um remedinho para dormir, cara, você não dorme, isso é patológico, é doença.
entendeu? Não dorme. Não dorme porque está em alerta, está com o simpático alto. Eu digo assim, uma pessoa que não dorme é o primeiro mecanismo para ela ter grande chance de ter doenças gravíssimas. Doenças gravíssimas. Porque o corpo não consegue curar, sistema imunológico não consegue agir, sistema de defesa não consegue agir, o corpo não consegue se curar em estado de simpaticotonia, estado de alerta, mesmo que você se entupa de medicamento para dormir. Você não conseguiu, entende? Então, é isso que você falou, é uma série de detalhes que nós temos que olhar. Então, imagina o paciente na nossa frente, a quantidade de informações que você tem que ter, quantos profissionais poderiam atuar junto nesse paciente, para você poder ter uma melhor Perfeito. qualidade, né? Uma melhor compreensão de todo esse processo, enfim, né? Nenhum profissional ele vai ter todo essa capacidade, né? Enfim, todos nós temos o nosso limite, né? A Bia tá falando aí, né? Vem acompanhando a gente aí, vem fazendo os cursos com você. O pensar, né, que muda a sua biologia. Porque, assim, nada acontece se você não pensar. Que aí é uma frase muito legal. Um pensamento gera um sentimento gera uma ação e uma ação vai gerar um resultado. Então, a partir do momento que você quer isso, porque às vezes as pessoas elas querem algo e não quer pagar o preço pelaquilo, né, Alan? Exato, não quer gerar o movimento para isso. Né? Isso. Aí não tem, a gente não tem jeito. Fica de mãos atadas. Aí você precisa ficar esperando uma fórmula mágica. Se funcionar essa fórmula mágica, perfeito, você teve o resultado que você queria, tá? Enfim, né? Mas na maioria das vezes não é bem assim, né? Então isso é importante. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês mandem aqui pra gente poder esclarecer para vocês, que a gente já está no nosso final da nossa live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra gente poder responder para vocês. O pessoal que vem nos acompanhando aí, comenta aí, Alan, sobre o pessoal que quer um curso presencial, que vem, eu acho que ano passado, né, teve essa dificuldade de questões nós tivemos, online, né, muita gente... um ano difícil, né, para as questões presencial, né, mas nós estamos retomando, eu acho que isso é importante, que muitas pessoas estão pedindo, né, queria um curso presencial, queria ter, né, um contato, enfim, e eu estipulei alguns lugares que eu vou, né, e até por causa, né, de várias questões, entre elas a própria pandemia mesmo, né, enfim, nós vamos... E São Paulo é uma das regiões, né, uma das cidades que nós vamos ter curso esse ano presencial, né, os dois cursos, né, a formação em Nova Medicina Hegemônica e depois o avançado clínico. Então, para todo mundo aí que tá procurando a gente, tal, que vem seguindo, né, e que quer fazer o curso, né, procura aí o Wesley, as informações, vamos deixar na live, nas nossas postagens. Nós vamos ter um curso aí no último final de semana de abril, né, Wesley? Aquele último de abril, 29 de maio, né, ali. Isso. Então dá tempo de vocês se organizarem. Pessoal que está... É uma oportunidade única, né, para poder tirar as dúvidas. A gente vai estar falando, o Alan vai estar falando aprofundado, né, sobre as questões de cada fase, o que cada órgão representa, né, qual que é a fase ativa, enfim. Então a gente vai ter muito tempo para sanar muitas dúvidas de vocês, né, colocar em prática a vivência clínica de várias experiências. É legal vocês também estarem aí, que vocês vão estar participando, contando a história de vocês. Isso ajuda muito nos exemplos, né? Para saber se você está entendendo ou não a percepção sutil que é desse processo, tá bom? Pessoal, deixa eu só ver se tem a última pergunta aqui, Alan. Adenomiose é a mesma coisa que endometriose? Não. São tecidos diferentes e processos diferentes, tá? Aí é uma outra coisa. Não é a mesma coisa que endometriose, não. É um tecido completamente diferente. E essa pergunta aí, Alan, esse curso é só para osteopata? Vou nem responder. Nada a ver com a osteopatia, tá? Nada a ver. Tá bom? Não é da osteopatia, a Nova Medicina Hegemônica não tem relação nenhuma com a osteopatia, tá? Esse curso, ele é destinado a todas as pessoas que buscam conhecimento, porque eu brinco assim,
Hoje eu sou o terapeuta do lado de cá que estou ajudando pessoas a se tratarem de câncer. Amanhã posso ser eu que estou com câncer. Então, se eu tiver esse conhecimento, eu tenho certeza, por todos esses anos de prática, que muda completamente a história. Tem pessoas na nossa live aqui que tiveram conhecimento da Germânica e depois tiveram câncer e se salvaram, vou falar assim, por causa desse conhecimento, tá? Então, assim, o conhecimento da nova medicina germânica, esse conhecimento das leis biológicas, ele é destinado a todos, porque todos nós estamos em constante relação com a nossa biologia, com o nosso mundo animal, com nossos comportamentos, enfim, né? Hoje, muitas vezes você pode estar com uma depressão, não sabe de onde vem, enfim. Então, todas essas possibilidades, tá? Elas são, aí, ó, tá aqui, ó, a Suelen, perfeita, a Suelen é uma quiropraxista aí de São Paulo. A Bia é uma enfermeira aposentada consteladora familiar, que também está participando. Então, tá aí um monte de gente que de várias áreas, né? Esse final de semana aqui tinha médico, tinha osteopata, tinha quiropraxista, tinha fisioterapeuta. Então, a gente está aí, né? A dona Maria, que é mãe, é a melhor terapeuta que existe para o filho dela. Então, em algum momento, todos nós somos terapeutas e pacientes, né? Então, isso é importante. Foi legal essa pergunta para mostrar que o nosso papel é tentar levar conhecimento para as pessoas. Eu acho que o conhecimento é o que pode mudar, é o que pode transformar. Pessoal, então, se vocês não seguem o Alan, segue lá, né, Dr. Alan Borges. Essa live ela vai ficar gravada aqui na página da clínica, tá? Que é @osteopatiasp.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao curso, algumas outras queixas ou sugestões de live, por favor, coloque no direct. E aí, Felipão, bacana demais, um grande amigo aí, sucesso. E a gente está aqui à disposição. E daqui 15 dias nós temos mais uma live. E aí vai ser surpresa, não vou nem comentar. Então vai seguindo a gente aí, vai vendo que a gente daqui 15 dias vai ter um assunto muito bacana para poder conversar com vocês também, tá bom? Alan, muito obrigado. As palavras finais são suas aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha ajudado a um conhecimento maior para que vocês possam ajudar os pacientes de vocês e que possa ajudar vocês mesmos a ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena. Por favor, Alan, as palavras finais e muito, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Wesley, mais uma vez aí pela parceria, pela oportunidade, né, da gente poder levar esse conhecimento que a gente acredita de verdade que pode transformar as pessoas. Obrigado por todos que estiveram com a gente essa noite. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, né? Fica com Deus. Tchau.